E aí, tudo em paz? Eu sou Wagner Delia e este é o projeto Testando Som, viabilizado através da Lei Aldir Blanc pelo governo do estado do Rio Grande do Norte e a Fundação José Augusto. Este projeto é um curso sobre tudo que é essencial no áudio. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu gostei, deixe seu comentário, assista aos outros vídeos, tá bom? Que aliás eu vou dar uma pequena recapitulada aqui o que nós já vimos até agora aqui, até este terceiro vídeo, tá bom? No início nós falamos sobre essa área aqui do mute, de solo, falamos sobre os faders, falamos sobre o pan, certo? Falamos aqui em cima essa parte do 48 volts, phantom power, inversão de fase, o delay ou atraso aqui em milissegundos ou em metros aqui dos canais e também desses dois recursos aqui da entrada de linha para instrumentos de corda, recurso desta mesa aqui. Já no segundo vídeo nós falamos sobre ganho, a estrutura de ganho e também sobre os equalizadores paramétricos e sobre os equalizadores gráficos. Neste terceiro vídeo vamos falar sobre os compressores e os gates, esses caras aqui, ó, compressor, deixa eu colocar aqui a minha voz, o compressor e o gate, tá belezinha? Desde já aí, deixe seu like, curta, compartilhe e vamos seguindo que vem muita informação por aí. Só lembrando para vocês que, embora eu esteja usando essa plataforma aqui da UI24R, mesa da Soundcraft, a intenção não é divulgar sobre ela, tá belezinha? Estamos só utilizando ela pela praticidade dela e também por conter tudo o que nós precisamos abordar, tudo o que nós precisamos falar neste projeto, neste curso, na verdade, que é um curso completo aí para vocês. Vamos seguindo e vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, então conforme abordamos desde lá do primeiro vídeo, a intenção é que este canal 2 aqui, que é a dobra, né, da minha voz que entra aqui no canal 1, vai ficar com o mesmo som. Por enquanto, eles estão iguais apenas nos equalizadores, né? Deixa eu liberar ele aqui. Então agora, este que vocês estão me ouvindo é esse do canal 2 aqui, certo? Porque por enquanto ele está apenas com o equalizador igual do canal 1. Então a questão de compressores e também os processadores de efeitos não estão iguais. E hoje nós vamos falar sobre os compressores, tá? Eu vou abrir aqui na página de compressor para nós darmos início. Bem, pessoal, o compressor é uma ferramenta muito útil no áudio, tá? Para abordar de uma forma mais clara, mais fácil de entender, o compressor, entre as suas funções, ele serve para dar uma linearidade no volume do sinal de áudio, tá? Eu vou iniciar de uma forma bem prática aqui para vocês e também vou explicar cada um desses parâmetros aqui para vocês entenderem na prática como que eles funcionam, tá ok? Aqui, primeiro de tudo, esse carinha aqui, o threshold, é ele quem determina a hora que o compressor começa a atuar em relação ao volume. Vocês reparem aqui, de uma forma bem prática, que eu estou falando e o nível da minha voz está aqui bem próximo de onde demarca o threshold. Vocês estão vendo aqui? Aí, de acordo, eu vou abaixando, significa que ele começaria a atuar. Mas, Wagner, por que começaria, se ele já está aqui? Não, mas entenda, este sinal, essa linha aqui, representa o sinal de áudio, certo? Então, aqui quando eu falo, até aqui é onde minha voz pode chegar. O threshold ele está aqui, mas vocês reparem que está uma linha ascendente reta, entendeu? E ele está, tudo que o sinal que entra, ele sai. O threshold não está atuando por enquanto.
Quando ele vai começar a atuar? Quando nós começarmos a mexer com esse carinha aqui, ó, ratio, ou como seria a tradução em alguns compressores até analógicos, razão, certo? Ele está com esse número 1 aqui. Por quê? Ele está de 1 para 1, ou seja, o sinal que entra é o sinal que sai. Repare que eles trabalham juntos aqui, né? Porque a partir do momento que é o threshold que diz o quanto o ratio vai atuar. Se o threshold for baixo, o ratio vai atuar mais. Se o threshold for alto, ele vai atuar menos. Vocês reparem que minha voz ela altera quando eu coloco de acordo, eu movo o threshold. Isso acrescenta muitas características. Os compressores têm um papel muito fundamental no áudio de uma forma criativa. Desenvolvendo com a prática pode trazer muitos benefícios que eu vou abordar um pouco mais detalhado mais na frente. Primeiramente, vamos ver todas as características desse cara que é o compressor. Bem, o terceiro parâmetro do compressor que nós vamos falar é sobre o ataque. O ataque, ele determina o tempo em que o compressor começa a atuar. Ele tem uma função muito grande para vocês poderem ter uma ideia mais fácil de se visualizar para quem não tem intimidade no assunto. Quando se toca, por exemplo, um bumbo de bateria, ele tem os primeiros sons, tá? Que são chamados de transiente, que é aquele pico, aquele kick, e depois vem o release, que é o som restante, que realmente é o grave e tudo mais. Então, para vocês entenderem, se eu colocar um ataque dele muito rápido, então significa que aqui ó, ele está em 1 milissegundo. Quando eu colocar assim que ouvir, que acontecer o sinal do som, ele vai atuar. Isso ele vai perder os transientes, geralmente os agudos, os S's, as entradas das notas, ele perde um pouco. Então tem que ter um pouco de cuidado nessa hora, quando, se dependendo da sua função, da sua utilização, onde você vai utilizar ele, esse parâmetro aqui do ataque. E uma coisa que vale salientar é que os compressores, principalmente os clássicos e alguns analógicos, eles têm, cada um ele tem uma característica própria, um som próprio. Existem compressores, existem plugins de compressores clássicos aí que tem um som próprio e ele responde um pouco diferente os parâmetros de um para o outro. Mas isso é uma característica natural dos equipamentos de áudio, sejam eles analógicos, também como digitais, tá certo? Então, é a intimidade, é o conhecimento que vai te trazer aí a experiência e deixar você íntimo desses componentes, desses plugins e periféricos em geral, tá bom? Bem, então já vimos aqui o threshold, o ratio, o ataque, agora o release. O release é o tempo em que o compressor atua, certo? Ele precisa ter um threshold, que é a partir de quando ele começa a atuar, o ratio, que é o quanto ele vai atuar, o ataque, que é o tempo que ele começa a atuar, ok? Diferente do threshold, o ataque é tempo. O threshold, ele é em questão de volume, pressão sonora, dB. Vocês veem aqui, ó, que o threshold é medido em dB. O ataque é em milissegundo, é tempo, tá certo? O release também é tempo, o quanto tempo ele fica atuando, que muitas vezes você colocar um release muito curto, por exemplo, para uma voz, assim, ou então um instrumento de cordas, ele vai causar o efeito que é chamado de bombeamento, de que vai ficar parecendo que está pulsando, porque o compressor atua e libera, atua e libera. Então, não é muito aconselhável um release muito curto.
Então, dessa forma, ele fica uma coisa mais natural, mais suave. Agora, vamos falar sobre o ganho. Ah, Wagner, então você acrescenta volume com o compressor? Sim, em determinadas situações, sim. Como, por exemplo, se eu baixar a minha voz, o threshold bastante aqui, eu baixei de uma forma bem brusca aqui o meu threshold. Vou liberar um pouco mais aqui, que não tem necessidade disso tudo, tá? Oi, oi. Eu baixei. Isso numa situação na prática, vamos dar o seguinte exemplo. Por exemplo, uma voz, de repente um palestrante ou mesmo um cantor, que ele expresse menos pressão de voz, então tem a tendência de se falar mais baixo. E na hora que der um pico de volume, alguma coisa assim, o compressor ele vai segurar. O compressor não vai permitir que volumes mais altos passem, porém dali para baixo vai continuar sendo o volume baixo. Então, dependendo da quantidade que o compressor estiver atuando aqui, então se dá uma compensação com o volume de ganho, sabendo-se que daquele volume em diante o compressor não vai deixar passar, não vai aumentar. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer na prática aqui para que possamos entender realmente como que funciona. Esse é o canal 2, tá, da minha voz, em que o compressor não está atuando, ele está flat, né? Então vamos iniciar aqui alterando o ratio, a razão. 2 para 1 significa que o quê? Que de cada 2 valores de volume que entra, sai 1. E aqui vamos começar a iniciar baixando aqui o threshold. Reparem aqui que ele ainda não começou a atuar, tá bom? Oi, oi. Ele vai começar a atuar quando eu deixar um ataque mais curto. Vocês reparem que ele começou a atuar agora. Oi, oi. E aqui outra função, vocês reparem que as linhas aqui, ó, ela vem e ela dá uma curva brusca aqui. Quando? Porque ele está na função de hard knee, que é essa dobra do joelho aqui. Quando nós colocamos na função soft knee, vocês reparem que ela fica mais suave. Agora vamos aumentar o ratio, a razão. Vamos colocar aqui um 3 para 1. Oi, 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 oi. Aí agora ele vai começar a atuar. Oi. Oi, ei. Ei, 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 ei. De acordo eu altero o ataque, ele demora mais para responder, porque ele tem aquele tempo que eu falei para vocês que ele demora para atuar. Aí agora vamos fazer uma comparação com da voz da primeira voz. Vamos ver aqui. A razão está 6 para 6.3. Então vamos colocar aqui em 6.3 para ver o que acontece. Oi, 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 oi. Ei. 6.2, que é quase. O threshold está em menos 31.1. Vou voltar ele aqui um pouquinho. Aí. O ataque está em 106 milissegundos dos dois. E o release está em 614. Aí agora vamos para o ganho. E o ganho está em 0 dB. E aqui também está em 0 dB. Vamos fazer uma comparação agora
dos dois canais. Oi, 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 oi. Esse é a voz 2, né? E este outro aqui é a voz 1. Oi. Então vocês reparem que o compressor ele é uma ferramenta muito útil, mas precisa-se de um certo cuidado com utilizá-lo. Dependendo da forma, se ele for mal utilizado, ele pode trazer complicações aí no som, ficar um som muito artificial, mas também pode ser uma característica intencional. Só basta utilizá-lo com cuidado. A utilização do compressor, ela pode ser infinita. Ela pode ser desde individual, como eu estou usando aqui nesse caso da voz aqui, ser em cada canal. Ele pode estar num subgrupo, né, de determinados instrumentos. Por exemplo, você pode colocar a bateria toda no subgrupo, que eu vou explicar mais na frente. E você adicionar o compressor para que, dependendo da forma que você usar os parâmetros, por exemplo, você pode trazer mais os pratos da bateria, por exemplo, para frente. Então, agora vamos falar sobre os gates, tá? Nós já falamos sobre o compressor aqui e agora vamos falar detalhadamente aqui sobre os gates, tá? Aqui neste caso, disponibilizado pelos recursos dessa console, da UI24, da Soundcraft, ele apresenta 5 parâmetros, tá? Mas existem outros gates, principalmente no campo virtual de plugins, por exemplo, que alguns gates podem apresentar outros parâmetros, como sidechain, por exemplo, entre outros recursos. Mas aqui neste caso, vamos abordar o que nós temos aqui disponível, que é o que você vai encontrar na maioria dos gates, principalmente também até mesmo nos analógicos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que nós vamos abordar é sobre o threshold. Assim como no compressor, ele tem o threshold, só que ele atua de forma diferente. Você se lembra que aqui o compressor ele atua no determinando a partir de que volume mais alto o compressor vai atuar, correto? Ó, quando eu aciono aqui, reparem que essas duas setas aqui, elas se movem, indicando a partir de que momento aqui, esse é o canal da minha voz, a partir de que momento ele está atuando. Olha, aqui quando ele atua, ele indica aqui o quanto ele está comprimindo. Digamos que isso daqui era para ser a quantidade que estaria saindo aqui. Quando eu falo mais com um ataque mais consistente, então ele atua de forma mais rápida aqui, não deixando que isso vá para a gravação ou para o master, para o som em geral, né? Esse é o threshold do compressor. Já no gate, ele acontece de forma diferente. Quando eu aciono aqui o threshold do gate, repare que ele vem de baixo para cima. Por quê? Porque o gate ele é o contrário do compressor em termos de atuação. Enquanto o compressor atua no volume, nos picos mais altos do sinal de áudio, o gate trabalha-se ao contrário, da forma dos volumes mais baixos. Por quê? Assim como o seu nome é gate, que vem de portão, de porta, ele funciona de uma forma que ele funciona abrindo e fechando o sinal de áudio para que ruídos indesejáveis abaixo do threshold não interfiram no sinal de áudio. Por quê? Sua utilização, na sua grande maioria, são para instrumentos percussivos, assim como, por exemplo, a bateria, onde diversos microfones ficam dispostos um próximo ao outro e um microfone acaba captando o som do outro microfone, do outro instrumento, como por exemplo os tons da bateria, estão os dois tons, tom 1, tom 2, tom 3, por exemplo. O som, na hora que o baterista tocar no som 1, ele também vai ser captado lá pelo microfone do som do tom 2 e do tom 3. Porém, com tempos diferentes. Isso vai gerar atrasos, isso vai gerar cancelamentos. Este é uma das utilidades
do gate. O outro é, por exemplo, o mesmo tom 1, ele está captando os ruídos dos pratos da bateria ou da caixa, mas com equalizações diferentes. Isso traz sujeira, isso traz, como se diz no inglês, noise, né? Para o áudio, o sinal de áudio. E é isso que o gate atua com este recurso, evitando assim que ruídos indesejados aconteçam. Porém, ele também pode ser usado em outros instrumentos, como por exemplo, instrumentos de corda que tem ruído quando ele não é tocado, quando é tocado de forma mais suave, em vozes quando existe ruído de chão também. Tanto é que o nome completo do gate antigamente era chamado de noise gate, né? Que é portão ou porta para ruídos. Então, esta é a função do gate, por isso que ele funciona desta maneira, na parte mais suave, mais baixa dos sinais de áudio. Então, iniciando, nós estamos falando aqui sobre o teste threshold. Eu vou, para ficar de uma forma mais acessível, eu vou pular aqui desses parâmetros que nós temos o threshold, o ataque, o hold e o release. E eu vou explicar aqui o threshold junto com o depth, né, que eles são bastante parecidos. Digamos que o threshold do gate seja aqui para que ele determine a hora que os volumes mais altos que ele vai abrir, né, permitir que o som passe no volume mais baixo, e o depth é no volume mais baixo, que ele tem uma sobra, como podemos dizer assim, que ele ressoe o portão, a porta aberta, que ele deixe passar um restinho de som mais baixo, tá? Mas esse depth, ele trabalha em função dos outros parâmetros aqui que eu também vou explicar para vocês. Digamos que o threshold é quando ele vai liberar o som mais alto a partir daquele volume de passar, e o depth é quando ele está fechando o quanto ele deixa passar no final do sinal de áudio. Para me explicar de uma forma mais simples, imaginamos o som de um surdo de bateria, por exemplo, quando o músico toca no instrumento, na peça, ele vai dar o som inicial e depois dar aquela pequena ressonância, né, da continuação do grave. Então, esse depth é aquela ressonância final, tá certo? Então, vamos lá para os outros parâmetros aqui, explicar bem direitinho. O threshold, como eu já falei, é o sinal no momento, a partir do volume em dB aqui que ele vai atuar. Perceba que minha voz está modulando aqui. Oi, oi, oi. Enquanto ela modula aqui em volta de entre mais 45, tá aqui o sinal de mais 40 dB, e perceba que minha voz está acima aqui de 40 dB. O threshold está abaixo de menos 50 dB. Se eu aumentar aqui, vamos aumentando ele para menos, até chegar em menos 40 dB, perceba ali que as duas setinhas, elas começam a subir, né, de encontro de onde está o volume da minha voz. Aí nós vamos atuando aqui, ó, percebam que ele começa a cortar a minha voz. Dependendo do depth, ele vai deixar um restinho passar ou não. Aqui, se eu deixar ele por igual, o que entra é o que está saindo. A partir do momento que eu começo a baixar, percebam aí que minha voz começa a cortar, certo? Então, essa é a função do threshold. É a partir de onde ele vai liberar o som. O ataque é com quanto tempo, a partir do momento que esse sinal for captado, o tempo que ele vai demorar para a liberação. Digamos assim que é o momento em que ele vai abrir a porta. 1 milissegundo. Assim que aqui ele está com um ataque bem curto, 1 milissegundo, ou seja, ele abre instantaneamente. Mas se eu aumentar aqui, ele vai demorar um pouco mais
ele vai começar a cortar a minha voz. O transiente, o sinal inicial do sinal de áudio, ele vai ser cortado se eu deixar um ataque mais longo, mais demorado, tá? E aqui, o próximo aqui, o hold, é o tempo em que o gate permanecerá aberto a partir do threshold e do ataque. Então, o threshold vai determinar a partir de que volume o gate será aberto, o ataque, quanto tempo após passar aqui esta zona aqui, esta área do volume, quanto tempo o ataque vai demorar para liberar, o hold, quanto tempo o gate permanecerá aberto mesmo depois que o volume cair abaixo do threshold, tá bom? Então, esse é a função do hold. Se eu colocar um hold, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou ir fechando aqui. Percebam que minha voz começa a ser cortada. E mais, eu vou deixar um threshold longo. Percebam que aí, mesmo quando eu falo, ele não corta. Por quê? Ele está aqui com 1994 milissegundos. Vamos começar a baixar aqui para se tornar perceptível. 34 milissegundos. Percebam que ele começa a cortar minha voz. Por quê? Porque é o momento em que minha voz passa abaixo do threshold. Vou voltar aqui. É o momento em que minha voz passa abaixo do threshold. O ataque... É o momento em que minha voz passa abaixo do threshold. Então, o hold, ele determina que já está na hora de fechar o gate novamente. Então, estas são as 3 primeiras funções, tá bom? Então, aqui agora nós vamos para o release. O release, ele determina que depois do fechamento do hold, como será o fechamento desse gate, tá bom? Quanto tempo, digamos assim, como do tempo de duração do fechamento da porta, né? Nós estamos falando do gate, então vamos fazer uma analogia com a porta. Quanto tempo essa porta como ela vai fechar? Se ela vai fechar bruscamente ou se ela vai fechando aos poucos, tá? Não confunda com o DIPT, porque o DIPT ele determina, vejam aí que ele é um fechamento, depois que ele atua, que o release cai, aí ele atua deixando 100% uma quantidade passar, tá bom? Determinando aqui em volume, lembrando aqui que o DIP também é em dB, assim como o threshold. Por quê? Porque ele trabalha com volume, ele não trabalha com tempo. Então, estas são as funções do gate disponibilizado aqui, que são as principais funções da maioria dos processadores de dinâmicas de gate, tá bom? Então, o threshold, o ataque, hold, release e DIPT. Então, o threshold determina a partir de que volume o gate vai ser liberado. O ataque determina quanto tempo após essa percepção aqui do volume ele vai demorar para abrir. O hold, quanto tempo após passar pelo threshold e pelo ataque, o gate ficará aberto. O release determina quanto tempo será o fechamento desta porta. E o DIPT, digamos assim, que seja a fresta da porta. Vamos fazer uma analogia assim, o quanto ele vai deixar passando desse sinal de áudio. Então esses são os principais parâmetros de controles de um gate. Ok, pessoal, então este foi mais um vídeo aí do Testando Som. Tá certo? Muito obrigado por você ter assistido esse canal. Compartilha aí, deixe seu like, tá? Lembrando que este é um projeto viabilizado através da Lei Aldir Blanc, pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, pela Fundação José Augusto, tá certo? E governo federal. Muito obrigado, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu!